Em geral, não há ingredientes ocultos ou processos estranhos associados à fruta ou vegetal comum que você morde. Você sabe que é uma banana. Mas os alimentos fabricados e processados são diferentes e alguns têm ingredientes e processos bastante chocantes. De Pringles a alimentos vermelhos, aqui estão 20 alimentos que você nunca mais comprará depois de saber como são feitos. No número 20, Coca-Cola. A Coca-Cola não tem muitas bebidas tão sedentas em um dia quente de verão quanto uma garrafa refrescante e crocante de Coca-Cola. No entanto, há uma chance de que você nunca mais beba isso ao saber como é feito, do que é feito e como interage com o seu corpo. Apenas alguns funcionários selecionados da Coca-Cola sabem exatamente qual é a fórmula do refrigerante, pois é um segredo comercial fortemente guardado. Embora saibamos que contém extrato de folha de coca sem a cocaína, sabor de noz de cola, ácido e açúcar. De alguma forma, todos esses ingredientes e a fórmula secreta se juntam e criam uma bebida refrescante e saciante que você não consegue deixar de amar quando o sol está forte. No entanto, nem tudo é hidratação e felicidade. Depois de consumir a Coca-Cola, alguns especialistas acreditam que ela causa coisas bem estranhas ao seu corpo. Todos nós sabemos que refrigerante faz mal para nós, então provavelmente não é surpreendente descobrir que uma lata regular de Coca-Cola contém cerca de 39 gramas de açúcar. Estudos têm mostrado que bebidas adoçadas com açúcar podem estar ligadas ao desenvolvimento de diabetes tipo 2, o que significa que você pode ter um risco aumentado se consumir esse tipo de bebida com frequência. Coca-Cola e outras bebidas similares também podem fazer você ganhar peso devido às calorias e ao açúcar, e você pode até ter manchas superficiais nos dentes e erosão dental. É uma delícia, mas essa bebida certamente não é algo que você deve consumir todos os dias. Antes de prosseguirmos, se gostou deste vídeo, clique no botão de inscrição e ative o sininho de notificações agora, ou este centopeia irá rastejar em seu rosto enquanto você dorme. Número 19. Goma de mascar. Muitas pessoas adoram uma goma de mascar, ela tem um sabor agradável, às vezes refresca o hálito e ainda tem a sensação de ter algo para fazer na boca. Mas há muitas coisas que você provavelmente não sabe sobre a goma de mascar, o que pode fazer você questionar o quanto você a mastiga. Primeiro de tudo, é provável que você esteja mastigando uma secreção da lã de ovelha. Imagine mastigar lã, só de pensar nisso a minha boca arrepia. A goma de mascar contém uma secreção serosa das glândulas sebáceas das ovelhas conhecida como lanolina. Nas ovelhas, isso torna sua lã à prova d'água, mas na goma de mascar, dá a consistência mastigável que nós amamos. Também há muitos outros ingredientes frequentemente incluídos na base da goma, como ésteres de glicerol de resina e goma-resina, polietileno e acetato de polivinila. Em seguida, existem os ingredientes que tornam a goma macia, como óleo vegetal e glicerina, e é claro, os adoçantes como sucralose, xilitol e sorbitol. Alguns tipos de goma são fabricados para o sabor, enquanto outros são criados com funções médicas, como parar de fumar, oferecer nutrição e aumentar a atenção. A goma de mascar definitivamente não é uma das coisas mais prejudiciais que você pode colocar na boca, mas há alguns riscos associados a ela. Ela pode desencadear a disfunção da articulação temporomandibular e até causar problemas gastrointestinais. Você também pode experimentar diarreia ao mastigar goma se for sensível a adoçantes artificiais. Número 18. Creme de avelã. O creme de avelã Nutella contém açúcar, óleo de palma modificado, vanilina, lecitina de cacau, leite em pó desnatado, avelãs e soro de leite em pó. Nenhum desses ingredientes realmente soa tão nutritivo e, no entanto, Nutella costumava ser anunciado como parte de um café da manhã nutritivo. Na realidade, é uma guloseima doce que contém 70% de gordura saturada e açúcar processado. Apenas 2 colheres de sopa de Nutella contêm 200 calorias, sendo que 99 delas vêm de 11 gramas de gordura e 80 de 21 gramas de açúcar. De acordo com um blog online, a empresa criadora desse creme de avelã, a Ferrero, foi processada nos Estados Unidos em uma ação coletiva por publicidade enganosa,
levando as pessoas a acreditar que tinha benefícios para a saúde e era nutritivo. Na ação judicial, eles foram processados por promover uma imagem de saúde e tiveram que pagar 3 milhões de dólares aos clientes citados na ação. A ação também exigiu que a Ferrero alterasse sua publicidade e rotulagem para evitar que os consumidores acreditassem que era um alimento saudável para o café da manhã. Não há como negar que ter Nutella no pão é um lanche delicioso, mas de forma alguma é algo extremamente saudável. Se você ingerir Nutella, provavelmente, você estará se preparando para uma explosão de açúcar seguida de uma queda de energia. Número 17. Batatas Pringles. Olha, eu serei o primeiro a admitir que adoro comer batatas fritas. Elas são tão saborosas e é o lanche perfeito para desfrutar no sofá enquanto assiste ao seu programa de TV favorito. Mas também serei o primeiro a admitir que sei que elas não são saudáveis. No entanto, o que eu não sabia era o quão pouco saudáveis elas são, especialmente as Pringles. De acordo com recursos online, a empresa Pringles queria evitar impostos sobre alimentos de luxo no Reino Unido, então eles argumentaram que o teor de batata de suas batatas fritas era tão baixo que elas tecnicamente nem eram batatas fritas. É exatamente isso que ouviu. Desculpe, o que foi isso? Sim, as batatas fritas que você está comendo de uma lata têm apenas uma pequena quantidade do nosso amido. As Pringles na verdade contêm uma mistura estranha de arroz, trigo, milho e flocos de batata em forma de pasta, que é então prensada, esticada em uma folha fina e cortada em formas. Em seguida, elas avançam em uma esteira transportadora e são pressionadas em moldes para garantir que todas se encaixem perfeitamente nas frustrantes latas, então você acaba com as mãos presas nos moldes antes de passarem por óleo fervente e serem pulverizadas com sabores em pó. Isso não parece tão bom, para ser justo. Mas será que o pior ainda está por vir? Bem, provavelmente. De acordo com fontes online, uma substância química cancerígena chamada acrilamida é criada quando alimentos ricos em carboidratos, como batatas, são cozidos em altas temperaturas. Ela pode ser encontrada em muitas coisas do dia a dia, como água. Ainda assim, uma análise da Fundação de Direito Ambiental descobriu que todos os produtos de batata frita, que eles testaram excederam os limites legais em até 39 vezes, em alguns casos, até 910 vezes. Número 16. Macarrão instantâneo, ou mais conhecido como miojo. Vamos encarar, a maioria de nós já recorreu à despensa em algum momento para pegar um pacote de macarrão instantâneo. Eles são fáceis de cozinhar, exigem preparação mínima e podem ser bem saborosos. Mas se você soubesse como eles são feitos e o que contém, talvez os consumisse com menos frequência. Os macarrões instantâneos são projetados para ter uma longa vida útil, então não é preciso ser um gênio para perceber que eles passam por um processo de produção bem considerável. Além disso, eles têm muito pouco valor nutricional por si só, geralmente sendo ricos em gordura, sódio e calorias, e frequentemente contém ingredientes adicionais como aromatizantes, aditivos, conservantes e corantes artificiais. Alguns macarrões instantâneos também contêm glutamato monossódico, também conhecido como MSG, e terciário butilhidroquinona, um conservante químico proveniente da indústria do petróleo. Estudos recentes não têm pintado uma imagem muito positiva dos macarrões instantâneos. Um deles afirmou que o consumo excessivo desses produtos pode desencadear obesidade e levar a outras condições como diabetes, hipertensão, pressão alta e problemas cardíacos. A maioria dos macarrões instantâneos é feita com farinha de trigo refinada, que passou por processos de moagem e branqueamento. Ela é rica em sabor, mas extremamente processada e tem um valor nutricional mínimo ou até mesmo inexistente. Estudos também descobriram que os macarrões à base de beta podem causar estragos na nossa saúde digestiva, e alguns resíduos podem até chegar ao apêndice e desencadear uma infecção. Número 15. Casu Marzou. Imagine um alimento tão repugnante e horrível que seja realmente legal. Esse é o caso do Casu Marzou, também conhecido como queijo de larvas. Esse queijo vem da ilha mediterrânea da Sardenha e é feito com leite de ovelha e larvas de insetos vivos,
também conhecidos como larvas de mosca. Ele é feito a partir do pecorino, mas esse queijo vai além do estágio tradicional de fermentação, chegando até a decomposição. As larvas da mosca do queijo são colocadas deliberadamente dentro do queijo e quebram a gordura do queijo. Como resultado, o queijo fica macio e até mesmo com líquido escorrendo dele. Mas isso nem é a parte mais nojenta. Depois de se alimentarem da gordura do queijo, as larvas são deixadas dentro do queijo e as pessoas o comem junto com as larvas. Na verdade, alguns sardos só consideram o queijo inseguro quando as larvas morrem. A maioria das pessoas serve o queijo cortado em tiras finas espalhado em pão e o comem com um vinho tinto robusto. Como você pode imaginar, cientistas e profissionais médicos desaconselham o consumo desse queijo. Eles dizem que é possível que as larvas sobrevivam ao ácido do estômago, permaneçam no intestino e causem uma condição chamada pseudomiose. Essa é uma infestação parasitária que pode causar feridas, irritação e outros sintomas desconfortáveis. O queijo foi proibido e os infratores enfrentam multas caras se forem pegos vendendo. No entanto, alguns sardos produzem e vendem o casu marzou no mercado negro. Número 14. Jelly beans é um doce delicioso, mas muito açucarado. Eles são brilhantes, coloridos e muito viciantes, mas você pode não querer comer mais um quando descobrir o que os torna duros e brilhantes. Soiler é cocô. Ok, é menos horrível do que parece, e você pode até dar pontos para os fabricantes de jelly beans por sua sustentabilidade e criatividade. Eles são revestidos com algo chamado shellac, que é uma resina secretada pela fêmea do inseto leque depois que ela bebe seiva de árvores. Os insetos vêm de florestas na Índia e na Tailândia e depositam seu shellac nos galhos e galhos secos. As pessoas então coletam e processam essa resina em flocos. Uma vez em forma de flocos, ela é dissolvida em etanol e pulverizada em uma ampla variedade de produtos, como pisos de madeira, unhas, como você já deve ter adivinhado, jelly beans. Ela também é frequentemente usada para substituir a cera natural encontrada em maçãs, que é removida durante o processo de limpeza. Como o shellac é um subproduto animal, jelly beans não são adequados para veganos, e você pode vê-lo listado nas embalagens de ingredientes como 904. Número 13. Queijo. Somos uma nação de amantes do queijo, com exceção do queijo com larvas, é claro. Todos os queijos são feitos com os mesmos ingredientes básicos, como leite e uma enzima. Estamos comendo queijo há pelo menos 8.000 anos e acredita-se que ele tenha vindo da Ásia Menor para a antiga Roma. Mas foi o Império Romano que enlouqueceu com a fabricação de queijos artesanais. Eles adoravam isso. Fazer queijo é bastante complexo, requer leite e enzima para a coagulação e para ajudá-lo a solidificar, além de um método para remover o excesso de água. Uma vez que as etapas básicas são concluídas, o queijo pode ser envelhecido, temperado e cortado de várias maneiras diferentes. Mas a forma como fabricamos queijo hoje em dia é muito menos repugnante do que costumava ser. Especialistas acreditam que as origens do queijo provavelmente vieram do estômago de uma ovelha. As ovelhas foram domesticadas por volta de 8.000 a.C. e eram conhecidas por serem fontes desejáveis de leite, carne e lã. No entanto, seus estômagos também foram aproveitados. Uma vez removidos de seus corpos, eram utilizados para transportar leite fresco. O que as pessoas não sabiam naquela época era que o estômago de uma ovelha contém a renina, que é uma enzima que usamos para fazer queijo. Ao longo de longas distâncias, o leite transportado nos estômagos das ovelhas coalhava e se transformava em coalhada. Portanto, a coalhada pode ter sido o primeiro tipo de queijo que começamos a comer. Número 12. Sabor de baunilha. Se você já comeu uma deliciosa guloseima com sabor de baunilha, preste atenção nos ingredientes listados na embalagem. Se estiver escrito aroma natural e sua guloseima for muito mais cara do que outros produtos com sabor de baunilha, você pode estar comendo uma substância chamada secreção de traseiro de castor. Após você fazer uma pausa para vomitar,
vou explicar o que quero dizer. Os castores secretam uma substância chamada castoreum de seus traseiros, que eles usam para marcar território. O castoreum é listado como um aditivo pela Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos, FDA, que o descreve como geralmente considerado seguro. Essa secreção de traseiro de castor tem sido usada em alimentos e perfumes há pelo menos 90 anos. Se você colocar o rosto no traseiro de um castor, não sentirá um cheiro horrível. Em vez disso, sentirá um aroma semelhante a baunilha e um pouco de uma substância pegajosa marrom, semelhante a melaço. Embora a maioria dos animais tenha secreções anais com um cheiro desagradável, a dieta dos castores, composta por casca e folhas, faz com que seu cheiro seja bastante agradável. Agora vem a parte em que você precisa anestesiar os castores para ordenhar a seus anos. Ok, mais uma pausa para vomitar. Apenas cerca de 292 libras de castoreum são produzidas a cada ano, então a maioria dos produtos com sabor de baunilha que você compra é feita com vanilina sintética, um composto encontrado na baunilha natural extraída de polpa de madeira ou guaiacol, um derivado de petróleo. Número 11, Red Bull. Todos nós sabemos que bebidas energéticas como o Red Bull são consumidas ocasionalmente, ou seja, geralmente não é bom consumi-las com frequência. Mas o conteúdo de açúcar e cafeína provavelmente não é o motivo pelo qual você deixaria de beber Red Bull. Provavelmente, tem mais a ver com os rumores sobre sêmen de touro ser um dos principais ingredientes. Agora, antes de cuspir sua bebida, vou acabar com esse rumor rapidamente. O Red Bull não contém sêmen de touro. Mas vou explicar por que as pessoas pensavam que sim. O Red Bull e muitas outras bebidas energéticas contêm taurina. A taurina é um subproduto de aminoácidos sulfurados e recebeu esse nome da palavra latina taurus, que significa touro ou boi. A taurina costumava ser extraída da bile de boi e do sêmen de touro. O corpo humano usa taurina para reduzir o estresse e controlar a ansiedade, pois ela é conhecida por diminuir os níveis de cortisol, ao mesmo tempo em que melhora a resistência e desempenho. Ela é encontrada em tecidos animais, mas também temos taurina em nossos próprios intestinos. Sabendo que a taurina também pode ser encontrada no sêmen de touro, as pessoas assumiram que ela estava presente no Red Bull, e uma empresa do Texas até afirmou ter testado a bebida e encontrado espermatozoides de touro nela. Mas isso não é verdade. A taurina no Red Bull é produzida sinteticamente em laboratórios. Número 10. Alimentos vermelhos. Da próxima vez que você saborear seu lanche vermelho favorito, reserve um momento para refletir sobre como o fabricante conseguiu produzir essa cor vermelha. Eles usaram insetos, sim, insetos. Se você vir algum produto listado com ingredientes como extrato natural de cochonilha vermelha ou carmim, saiba que sua comida contém insetos triturados. O inseto em questão é chamado cochonilha, e apenas as fêmeas são usadas para produzir a coloração vermelha. Tudo começou no século XVI, quando os europeus começaram a explorar a América do Sul. Eles perceberam que os astecas produziam tecidos tingidos lindos e as cores permaneciam vibrantes por um longo tempo. Assim, os insetos cochonilhas secas se tornaram uma mercadoria valiosa. Hoje em dia, a maioria das cochonilhas que usamos para a coloração vermelha vem das Ilhas Canárias e do Peru. Elas são retiradas de cactos de figo da Índia, secas ao sol, trituradas e mergulhadas em uma solução alcoólica ácida para produzir o ácido carmínico. Esse pigmento se torna o extrato de cochonilha, e cerca de 70 mil insetos são necessários para apenas 1 libra de corante. Muitos fabricantes preferem usar insetos para tingir de vermelho porque não há riscos conhecidos para a saúde, embora seja um alérgeno e, é claro, não seja vegano. A alternativa seria um corante vermelho sintético, como o vermelho número 2 e o vermelho número 4, ambos comumente apresentando mais riscos para a saúde sendo subprodutos do carvão ou do petróleo. Então, é uma escolha sua: insetos ou carvão. Número 9. Carne processada. Como nação, amamos a carne. Amamos salsichas, cachorros quentes, salame, bacon,
presunto, carne defumada, carne seca, carne enlatada, carne bovina desidratada e por aí vai. Mas o que todos esses tipos de carne têm em comum é que são todos processados, o que significa que passam por um processo de cura, secagem, enlatamento, salga e defumação. Certamente, a maioria das pessoas adora um petisco de carne processada de vez em quando, mas você sabia que isso não é tão bom para você? Alguns estudos mostraram uma ligação consistente entre carne processada e doenças crônicas. Você pode estar mais suscetível a doenças pulmonares obstrutivas crônicas, doenças cardíacas, pressão alta e câncer de intestino e estômago. No entanto, vale ressaltar que, se você consome carne processada com frequência, pode ter mais chances de desenvolver essas doenças, mas atualmente não há evidências que comprovem que a carne processada as cause. Além disso, você também pode ter mais propensão a ter outros maus hábitos se consumir muita carne processada, e esses maus hábitos, como fumar e consumir álcool em excesso, também podem contribuir para essas doenças. De acordo com as evidências atuais, 3 substâncias químicas estão relacionadas ao câncer coloretal, uma que é encontrada naturalmente na carne e outras 2 que se desenvolvem ou são adicionadas durante o processamento. Isso inclui o M, encontrado naturalmente na carne vermelha, nitratos e nitritos, adicionados para manter a carne processada fresca por mais tempo, e aminas heterocíclicas e policíclicas, que surgem quando a carne é cozida em altas temperaturas. Número 8. Mel. Muitas vezes nos dizem o quanto o mel é bom para nós. É um adoçante natural, um agente anti-inflamatório, antioxidante e antibacteriano. As pessoas até o usam para tratar queimaduras, tosse e feridas. Mas também pode te deixar muito, muito doente. Existe algo chamado envenenamento por mel amargo, uma doença que pode ocorrer quando você ingere mel contendo granotoxinas de plantas da família Aracáceas, como rododendros. As granotoxinas são neurotoxinas e podem afetar gravemente seus músculos e nervos. Se você sofrer de envenenamento por mel amargo, poderá sentir tonturas, fraqueza, náuseas, vômitos, hipersalivação, transpiração excessiva e parestesia. Algumas pessoas até têm pressão arterial baixa e entram em choque. A Organização Mundial da Saúde afirma que você não deve dar mel a crianças menores de 1 ano de idade, e o risco de envenenamento por mel amargo é definitivamente uma das razões para isso. Além disso, o mel pode conter esporos de Clostridium botulinum, que podem causar botulismo. Agora, a maioria das pessoas não corre o risco de envenenamento por mel amargo, especialmente se comprarem mel de fontes confiáveis. No entanto, pessoas que vivem ou viajam pela região do Mar Negro, na Turquia, estão sendo aconselhadas a ter cuidado, pois casos de envenenamento têm sido relatados nessa área. Número 7. Gelatina. Se você ama iogurte, sorvete, marshmallows, doces, pudins, bolos e outras delícias doces, você pode ficar um pouco perturbado ao descobrir um dos principais ingredientes, a gelatina. Ela é feita a partir de uma proteína que os fabricantes obtêm ao ferver ossos, ligamentos, tendões e pele de vacas e porcos. A gelatina é transparente, sem sabor e incolor, e se torna quebradiça quando está seca e borrachenta quando está molhada. Mas apenas saber essa informação sobre a gelatina é o suficiente para deixar seu estômago revirado, mesmo que o produto final seja delicioso. A gelatina também é usada em produtos que você não pode comer, como shampoos, cosméticos e máscaras faciais. É um produto tão versátil que cerca de 620 mil toneladas dela foram produzidas em 2019, sendo a maior parte proveniente das indústrias de carne e couro como subproduto. Felizmente, você pode evitar a gelatina, basta abrir mão de todas as suas guloseimas favoritas e optar por alternativas veganas. Existe um produto chamado agar-agar que os fabricantes de produtos veganos utilizam como uma alternativa semelhante. Ao invés de ser feito de partes do corpo, ele utiliza um tipo de alga marinha. Número 6. Manteiga de amendoim. A manteiga de amendoim é uma dessas pastas que você ama ou odeia. E se você ama, prepare-se para odiar. Claro,
há muitas coisas para amar na manteiga de amendoim. A versão de alta qualidade contém bastante niacina, tiamina, folato, magnésio e polifenóis. No entanto, ela também contém aflatoxinas ou micotoxinas que ocorrem naturalmente. Essas substâncias são originárias da família de fungos Aspergillus, e os amendoins são particularmente suscetíveis a esse fungo. Nosso fígado metaboliza as toxinas, e em altas doses, elas podem se tornar carcinogênicas. Estudos sugerem que altos níveis de aflatoxina no sangue podem estar associados ao crescimento prejudicado em crianças, o que é bastante ruim. Mas isso não é tudo que há para odiar na manteiga de amendoim. Também há os pelos de ratos. A FDA os classifica como contaminantes naturais, juntamente com partes de insetos, mas é uma ideia horrível enquanto você saboreia a manteiga de amendoim em seu pão. Alguns especialistas acreditam que pode haver até 30 pedaços de insetos em 100 gramas de manteiga de amendoim, além de um ou mais pares de ratos. A maioria das pessoas não será afetada por esses contaminantes, pelo menos não fisicamente, mas se você tiver asma ou alergia, poderá experimentar irritação. Número 5. Marshmallows. São deliciosos, especialmente quando espetados em um palito e colocados sobre uma fogueira crepitante. Você pode então morder a crosta exterior e desfrutar da deliciosa consistência pegajosa por dentro. E todos nós sabemos que marshmallows não são saudáveis, afinal, eles são principalmente açúcar. Mas o açúcar não é o único problema potencial com marshmallows, também é a forma como os preparamos. Se você regularmente come marshmallows queimados, seja cozinhando-os em uma fogueira ou sobre um fogão a gás, pode enfrentar consequências para a saúde no futuro. Alimentos queimados contêm compostos associados a condições graves de saúde, como câncer, problemas renais e diabetes. Qualquer alimento que você queime no churrasco ou defume certamente tem um ótimo sabor, mas você pode estar consumindo alimentos com toxinas, como hidrocarbonetos aromáticos policíclicos. Quanto mais tempo você cozinhar seu alimento e quanto mais próximo você o colocar da fonte de calor, mais toxinas eles podem conter. Além disso, o fato é que marshmallows praticamente não possuem nutrientes. Eles são principalmente carboidratos e açúcar, não contendo grandes quantidades de vitaminas e minerais, pouca proteína e nenhum tipo de gordura ou fibra alimentar. Número 4. Doce azedo, ou podemos dizer balas azedas. Se você é fã de balas azedas, pode ficar curioso sobre como os fabricantes tornam a bala tão azeda. Algumas variantes são tão potentes que você não consegue evitar franzir os olhos e precisa de um copo de água para aliviar sua língua. Existem vários tipos de ácidos que são usados na fabricação de balas azedas. O mais comum é claro, o ácido cítrico, que é naturalmente encontrado em frutas cítricas como grapefruit, limões e até mesmo algumas variedades de frutas vermelhas. O ácido cítrico é um antioxidante e já foi utilizado para prevenir pedras nos rins. Mas ele não é o único ácido presente em balas azedas. Se você já experimentou aquelas balas super azedas, como Variades, provavelmente já experimentou o ácido málico. Ele confere à bala um sabor intenso, mas também está presente naturalmente em nosso corpo e nas maçãs Granny Smith, cerejas, tomates e damascos. Alguns fabricantes de balas azedas também usam ácido ascórbico, conhecido como vitamina C. Há também o ácido fumárico, que algumas pessoas dizem ser responsável pela azedura mais intensa e duradoura. Ele ocorre naturalmente em tomates, maçãs, cenouras e feijões. Por fim, temos o ácido tartárico, que é encontrado naturalmente em uvas, tamarindo, bananas e vinho, e é usado na fabricação de fermento em pó e cremor tártaro. Número 3. Fugu, também conhecido como baiacu ou peixe-balão, é uma das criaturas marinhas mais letais do mundo. A maioria de nós ficaria longe dele sabendo disso, mas alguns chefes curiosos claramente gostam de desafios e decidiram encontrar uma maneira de comê-lo sem se matar a si mesmos e aos clientes. Às vezes eles têm sucesso e às vezes não. Dezenas de pessoas morrem por comer peixe-balão a cada ano.
Esses peixes são uma iguaria no Japão e em alguns outros países selecionados, mas são incrivelmente perigosos. Eles contêm uma neurotoxina potente chamada tetrodotoxina, e em quantidade suficiente para matar mais de 30 adultos, mesmo após terem sido limpos para consumo. Agora, se você o limpar corretamente, não há toxina e você sobrevive. Mas se você fizer isso de maneira errada, você morre. Você está arriscando sua vida apenas por um pedaço de sushi de fugu. Mas nem qualquer pessoa pode preparar fugu para a venda. É necessário ter uma licença, e apenas algumas pessoas têm essa licença. Depois que o peixe é morto, o chefe abre a cabeça para remover o cérebro e os olhos, que são então colocados em uma bandeja marcada como não comestível. Em seguida, o chefe retira a pele antes de cortar as entranhas. As entranhas geralmente são a parte mais venenosa, incluindo os ovários, fígado e intestinos. Acredita-se que o veneno dentro do corpo de um fugu seja cerca de 200 vezes mais potente do que o cianeto. Número 2. Ostras cruas. Ostras cruas são uma iguaria e muitas pessoas adoram visitar seus bares de ostras locais para ter a chance de saborear essa delícia. Sim, antes que você diga algo, eu sei que é um gosto adquirido e nem todo mundo gosta de ostras cruas. Na verdade, algumas pessoas dizem que é como comer muco. Mas digamos que você goste de ostras cruas. Você pararia de comê-las se soubesse que poderia correr o risco de doenças graves? Uma bactéria chamada Vibrio é encontrada naturalmente em águas costeiras, onde as ostras gostam de viver. Como as ostras filtram a água enquanto se alimentam, a bactéria pode acabar em seus tecidos. Quando você come ostras cruas ou mal cozidas, essa bactéria pode deixá-lo doente. Algumas pessoas sofrem de diarreia e vômitos, o que pode ser terrível o suficiente, mas outras também desenvolvem problemas graves, como infecções sanguíneas e lesões na pele com formação de bolhas. Essas complicações podem ser tão graves a ponto de exigir amputações de membros e cuidados intensivos. Até 30% das infecções são fatais. A melhor maneira de evitar ficar doente por bactérias nocivas é cozinhando corretamente as ostras. Número 1. Cervejas com gosto de peixe. Você pode presumir que é fácil para os veganos saber o que podem comer, mas nem sempre é óbvio o que contém subprodutos animais e o que não contém. A cerveja, por exemplo, inclui lúpulo, água, cevada maltada e fermento. Mas quem diria que também contém bexigas natatórias de peixe? Algumas das suas variedades de cerveja favoritas podem conter peixe e você nem sabia. É chamado de ex-inglês e é um tipo de gelatina derivada de órgãos de peixe, usada tanto por pequenas quanto por grandes cervejarias. Aparentemente, os cervejeiros têm usado bexigas natatórias desde o século XIX como forma de deixar a cerveja mais brilhante, clara e atraente para as pessoas que desejam saciar sua sede. Felizmente, muitas cervejarias estão começando a abandonar essa prática. Afinal, não há como glamourizar a filtragem da cerveja através de peixes mortos em seus materiais de marketing. Algumas cervejarias agora estão evitando completamente agentes de clarificação como o peixe, e muitas estão optando por alternativas amigáveis aos vegetarianos, como derivados de algas e musgo irlandês. É natural sentir um pouco de fome às vezes e pegar qualquer alimento ou bebida que você acabou de conhecer, mas o que você pensa agora? Ainda comprará esses itens? Alguma coisa mudou em sua mente. Vou fazer o meu melhor para esquecer aquela parte sobre as Pringles. Obrigado por assistir nosso vídeo até aqui. Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo. Obrigado.